Olá pessoal, vamos aí resolver mais uma questão do Enem. Acompanhe a leitura. O atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura mostra uma pista de atletismo. A pista é composta por 8 raias e tem largura de 9,76 metros. As raias são numeradas do centro da pista para a extremidade e são construídas de segmentos de retas paralelas e arcos de circunferência. Os dois semicírculos da pista são iguais. Temos aqui a pista. Ela está um pouquinho embaçada, que é a imagem original da prova, ok? Muito bem. Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Primeiro, na pista original de atletismo isso não acontece. Você já deve ter reparado que o primeiro, segundo, terceiro, quarto corredor, eles sempre estão uma distância, um está atrás do outro, tem uma distância entre eles não largam em linha reta. Por quê? Você vai descobrir isso agora, tá? E justamente por isso, se eles largassem em linha reta, um desses corredores iria percorrer um percurso menor do que os outros. Essa questão é muito interessante porque você não tem que fazer nenhuma conta. É só uma questão de analisar esta figurinha aqui. Pensa comigo. Olha só. Vamos imaginar que nós temos aí um corredor aqui. Vamos partir desse ponto, tá ok? Ele vai percorrer essa reta, vai percorrer esse semicírculo e depois vai percorrer essa reta e vai percorrer esse semicírculo. Eu não vou ficar rabiscando, que senão vai ficar muito poluído, tá ok? Muito bem, vamos imaginar um segundo corredor partindo aqui na segunda raia. Esse corredor, ele vai correr aqui pela pista por essa reta. Vai fazer esse semicírculo e vai chegar aqui nesse ponto novamente. Eu vou fazer um contorno aqui, pessoal, que é o contorno do semicírculo. Aliás, eu vou tentar fazer. Realmente eu fico na tentativa, né? Porque isso aqui tá doido. Pera lá. Deixa eu melhorar isso aqui. Agora vai. Melhorou. Então, olha só. Pra gente ficar com uma parte do desenho. Ele fez o semicírculo e pegou uma reta. Aí, nós vamos olhar aqui o cara da segunda raia. Ele também vai percorrer este semicírculo. Claro que ele vai fazer um caminho assim, não torto como eu estou fazendo aqui. Mas enfim, você já vai entender porque eu estou fazendo isso. Então vamos lá. Vamos imaginar que esse cara aqui é a segunda raia. Pronto. Pensa comigo. Qual é a diferença de largar na primeira raia e na segunda raia? Se nós formos olhar, qualquer corredor de qualquer raia vai ter que percorrer a distância em linha reta aqui, certo? E distância em linha reta sempre vai ter o mesmo valor. Tanto na parte de cima da pista como na parte de baixo, ele vai percorrer uma linha reta. Então não faz diferença em qual raia ele está. Vai fazer diferença justamente quando ele estiver em um desses semicírculos. Por quê? Antes de pensar em semicírculo, vamos pensar em um círculo, em uma circunferência, ok? Como é que eu calculo? Imagine que nessa circunferência, nós vamos ter um corredor que vai sair aqui desse ponto e vai dar uma volta na circunferência. Como é que eu calculo o quanto esse corredor correu? Ou, se você preferir, amarra um barbante aqui num ponto, dá a volta na circunferência até o outro ponto, para ver o tamanho do barbante. Mas só que nós não vamos esticar um barbante nessa figura, muito menos numa pista de atletismo. Nós vamos calcular para ver esse comprimento. E como é que calcula esse comprimento? Ele vai ser calculado da seguinte maneira. 2πr. É assim que nós calculamos o comprimento de uma circunferência. Tá? Aqui nós não temos metade de uma circunferência, então nós vamos... Qual é o comprimento aqui? É metade de quanto? De 2πr. Simplificando,
meia circunferência, como é que nós vamos calcular o comprimento dela? Simplesmente fazendo π vezes o raio. O π é aquela constante, 3,1415. Então, a única coisa que vai mudar o comprimento de uma semicircunferência é o quê? O valor do raio. Então, observe comigo aqui. Vamos fazer uma linha. Nós temos aqui do centro. Do centro até a primeira raia, a questão informa que ela mede 36,5 metros. E agora, vamos ver a segunda raia? A segunda raia está mais distante, não está? Então eu vou vir aqui com uma flechinha azul. A flechinha azul não é maior do que a flechinha amarela? A flechinha amarela está indicando o raio da circunferência. Na segunda raia, raia que chama ou baia? Calma aí. Raias. Então na segunda raia, a minha flechinha é maior. Quanto maior? 9,76 metros. Aliás, a pista é composta por 8 raias e tem largura de 9,76 metros. Então, cada raia tem uma largura de 1,22 metros. Então, isso aqui você nem precisa fazer essa conta na hora. Isso aqui é uma curiosidade. Então, a segunda raia ela tem 1,20 metros a mais, 1,22 metros a mais do que a primeira. Ou seja, o raio dessa circunferência da segunda raia, ela é 1,22 metros maior. Se o raio é maior, o que nós vai aumentar também? Vai aumentar o que? O comprimento. Que o comprimento de uma semicircunferência não é π vezes r. O π nunca muda, então o que muda é o r. Para minha segunda baia, a minha circunferência ela vai ter um comprimento maior, porque o raio é maior. E para minha terceira baia, vai acontecer a mesma coisa? Sim, vai acontecer a mesma coisa. Se eu pegar aqui do meu mesmo centro e for lá para a terceira raia, o comprimento dela também vai ser o quê? Maior. Tá ok? Então, qual é o corredor que seria beneficiado? É o corredor que estaria correndo na primeira raia. Então, é só você vir aqui e marcar a alternativa correta, que é a letra A, primeira raia. Numa pista de atletismo normal, os corredores não saem numa linha reta. Eu não lembro agora se eles não saem em linha reta, aqui na horizontal, querendo dizer todo mundo sai junto, ou eles chegam todos juntos. Eu acho que eles chegam todos juntos, não me falha a memória, numa mesma linha de chegada. E aqui, o local que eles partem tem uma diferença, e essa diferença é justamente para compensar o comprimento aqui de cada uma dessas semicircunferências. Então, na reta, o grid de largada ele é algo mais ou menos assim. Cada um dos corredores começa correndo um pouco atrás do outro, dependendo aí da posição de cada um, para eles terem que correr mais ou menos. Ok? Aliás, eu nem sei aqui se a primeira raia que larga primeiro. Na verdade não, a primeira raia que deve largar depois. Depois vem a segunda raia, a terceira e assim por diante. Assim, todas elas vão ter o mesmo comprimento. A raia 1 vai ser um pouquinho mais, o cara vai ter que correr um pouquinho mais do que o cara que está na última raia para poder compensar essa distância, ok? Então fica isso como curiosidade. Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!